Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos, é claro, para mais uma aula de Geografia Geral Regional. Nós que estamos estudando especificamente o Extremo Oriente, como vocês estão lembrados, e depois dos aspectos gerais, nós estamos analisando agora a Grande China, a República Popular. Pois bem, gente, e nós na última aula apresentamos o grande país. Hoje nós vamos começar a trabalhar de forma mais específica. Para tanto, nós vamos estudar hoje o quadro natural chinês. Ou melhor, nós vamos iniciar o estudo do quadro natural chinês. Porque hoje nós vamos analisar especificamente o relevo da China. Como nós já sabemos muito bem, o quadro natural ele é formado por pelo menos 4 características, que vêm a ser o relevo, o clima, a vegetação e a hidrografia. Então, na aula de hoje, especificamente, nós analisaremos o relevo do grande país, o relevo chinês. Os especialistas costumam dizer que a China tem um relevo semelhante a uma escada, em que o degrau mais baixo está próximo ao oceano, portanto, no leste do país, o degrau intermediário no centro do país e o degrau mais elevado na parte ocidental, na parte oeste do país. Este, então, de forma bastante sintética, é o chamado relevo chinês. Mas antes eu vou pedir para vocês se envolverem com o canal, se inscrevendo, deixando o seu positivo, um comentário e compartilhando. Isso tudo ajuda o canal a crescer. Muito obrigado. Bem, vamos lá. Vamos esboçar um mapa da China. Vocês sabem que não é aquele mapa mais primoroso, até porque nós estamos fazendo a mão livre e claro que nós aqui estamos priorizando o tempo. Mas esta representação aqui, ela é mais do que suficiente. Pois bem, gente, eu vou utilizar a cor verde, que dentro das cores hipissométricas é considerada a cor da planície, e vou fazer achuras. Notem que eu estou na parte oriental do território chinês. Portanto, aqui nós temos as grandes planícies, as terras de baixa altitude da China. Então vamos lá, lembrando que as planícies simbolizam altitudes de 0 a 200 metros e que suporta uma planície sempre uma bacia sedimentar. Lembrando que bacia sedimentar é o alicerce do relevo, gente. Ou seja, a bacia sedimentar é a estrutura geológica. Na superfície, o que nós avistamos é o relevo, logo uma planície, variando de 0 a 200 metros. Nós podemos chamar elas de grandes planícies ou simplesmente de planícies chinesas. Normalmente as planícies chinesas, elas estão associadas a grandes rios. Nós temos, por exemplo, na fronteira da China com a Rússia, o rio que eu vou simbolizar pela letra A. Este rio é o rio Amur. Muitos chineses chamam o rio Amur de rio Heilong. Então, no extremo norte, na fronteira com a Sibéria russa, nós temos o rio Amur ou rio Heilong. Podemos dizer, então, que as planícies chinesas têm a sua origem aqui. Porém, gente, nós temos um rio muito mais importante do que o rio Heilong. Eu estou falando do rio do norte da China, o chamado Huanghe, no ocidente, conhecido pelo nome de Rio Amarelo, o famoso rio de um solo que vem de origem eólica.
Ora, professor, mas como que um solo pode ser de origem eólica? Se o solo é resultado do processo de desagregação e decomposição de uma rocha. É claro que esse processo ocorre em qualquer lugar do mundo. Porém, nós temos sedimentos, uma parte particulada que recobre o solo original da região. Esta parte particulada é trazida pelos ventos do Ártico, que vêm do Oceano Glacial Ártico, varrem a planície e o Planalto Russo e depositam estas partículas nesta região ao norte. Como a partícula atravessa o deserto de Gobi e ele é particularmente rico em ferro, quando ocorre a deposição no vale do rio Huanghe, devido ao clima, devido à água, ele adquire a característica amarelada. Portanto, nós temos aí o chamado solo loess. Aliás, o trigo gosta especificamente desse solo, tanto que nós temos uma das maiores áreas tritícolas do mundo. Já no centro da China, nós temos o maior rio do mundo que banha um único país. São quase 6.000 quilômetros de extensão, mas banhando somente o território da China. Nasce nos altos contrafortes do Himalaia, do extremo oeste chinês, corta o território de oeste a leste e vai desembocar no Mar da China Oriental. Eu estou falando do maior rio chinês, o Yangtze-Kiang. O Yangtze-Kiang, que na verdade ele é chamado no ocidente de Rio Azul. Na verdade, gente, o Rio Azul especificamente, ele é um grande afluente do Yangtze-Kiang. Porém, a questão da tradução acaba gerando esses probleminhas. Na verdade, Yangtze-Kiang quer dizer fosso celeste. O rio Yangtze ficou muito famoso porque praticamente na área central, na cidade de Wuhan, foi construída a maior hidrelétrica do mundo, atualmente em funcionamento, que é a usina hidrelétrica de Três Gargantas, com mais de 18.000 megawatts de potencial. Itaipu, mesmo recentemente sendo remodelada, possui 14.400 megawatts. Realmente é um gigante. Esta região, particularmente do sul das grandes planícies, do sudeste chinês, nós temos muitos solos kársticos. O solo kárstico ele é tipicamente de origem sedimentar, onde nós vamos encontrar no subsolo muitas cavernas. Karst tem que ver com cavernas subterrâneas, com muito calcário. No caso, o solo kárstico ele é muito entumecido, ele se dá muito bem com a água, por isso o arroz gosta demais. A maior agricultura do planeta está no vale do rio Yangtze-Kiang, onde a China produz o produto básico de sua alimentação, que é o arroz, que sustenta quase 1,5 bilhão de habitantes. Bem, gente, não se esqueçam que Wuhan, recentemente, na província de Hubei, foi por onde se deu a primeira notícia do aparecimento do SARS-CoV-2, que abalou a economia e a sociedade no ano de 2020 através da pandemia da Covid-19. Portanto, Wuhan, que já era famosa, ficou ainda mais. E isto faz com que a China seja um tema favorito para ser abordado nos vestibulares de 2021. Muito bem, gente. Para encerrarmos as grandes planícies, nós temos no sul da China o rio Siqiang,
ou Rio das Pérolas. Às vezes o pessoal dizia que o rio Sikyang era também traduzido como Rio Vermelho. Não, gente, aí é o rio Sichuan. O rio Sichuan está um pouco mais ao sul do rio Sikyang. Na sua desembocadura, nós temos a grande megalópole de Guangdong, Shenzhen, Hong Kong, Cantão, Macau, estão todas na foz do rio Sikyang. Nesta região, destaca-se uma agricultura bastante variada, claro, com a fruticultura e a produção milenar da seda, que é a sericicultura nesta região. Então é isto, pessoal. Esta é a parte das planícies chinesas. Nós aproveitamos e elencamos algumas características econômicas fundamentais. Ora, pessoal, no entanto, devido a este fato de nos alongarmos, detalharmos características desses 4 rios, para não nos alongarmos e cansarmos vocês, nós vamos deixar para analisar o restante do relevo chinês, as colinas do centro e as grandes cordilheiras do oeste numa próxima aula. Olha que show de bola! Hoje falamos do relevo chinês na porção oriental, as grandes planícies. Na próxima aula nós vamos trabalhar as colinas centrais e as grandes cordilheiras do ocidente chinês. É isto, amigos, tudo de bom, fiquem bem, até uma próxima e tchau!